Vamos aprender a fazer uma pergunta agora, ó, no presente. Eu tenho aqui, ó, a afirmativa. I eat bread in the morning. Eu como pão de manhã. Legal. E a negativa eu vou deixar em vermelho. Afirmativa. I eat bread in the morning. Eu como pão de manhã. Negativa. I don't eat bread in the morning. Eu não como pão de manhã. Se fosse uma pergunta, se eu quisesse perguntar, você come pão de manhã? Como a pergunta está no presente, olha o que vai acontecer. A pessoa é o you, correto? No português, eu colocaria o you, você come. Vou deixar aqui essa linha em preto, que é a pergunta. Você come pão, bread in the morning? Ah, você come pão de manhã? No português, ó, eu tenho aqui escrito isso em inglês, eu teria que mudar a entonação da minha voz, ó. You eat bread in the morning? Né? Ou você come pão de manhã? Eu já fiz com que a afirmativa virasse pergunta. Só que no inglês, ó, além de eu colocar a interrogação, que é necessária no português, tá? Toda pergunta precisa de um auxiliar. E no caso aqui, ó, o auxiliar, né, do presente, né, você já aprende ali logo na primeira aula, né, os dois auxiliares, no máximo em 2 aulas, os dois auxiliares do presente. Um é o do e o outro é o does. Né, mas, a princípio, com I e com you, que é eu e você, é usado o do. Eu vou deixar ele aqui em azul, ó. O do já mostra pra gente que isso é uma pergunta, tá? Se é uma pergunta, a interrogação me mostra que é uma pergunta e o do me mostra que a pergunta é no presente. Então, ó, repetem comigo. Do you eat bread in the morning? Olha lá, esse tempinho é para vocês repetirem. Ó. Do you eat bread in the morning? Aí eu pronunciei o do ali, coloquei a interrogação na escrita e mudei a entonação da minha voz. Eu respondo que sim agora. Yes. I eat bread in the morning. Pronto, coloquei o yes ali para dizer que a frase é afirmativa. Ok? E na negativa eu já sei que eu uso don't. Aí eu vou dizer no. I don't eat bread in the morning. Você acabou de aprender aqui comigo em minutos como fazer uma pergunta no presente utilizando o eu e o você, o I e o you, e como responder que sim e que não. Isso vai acontecer perfeitamente, ó. Você agora precisa praticar isso, criar frases. Obviamente que você precisa aprender verbos, mais verbos, né? Claro que numa aula completa você vai ter aí 12, 13 verbos numa aula, depois, numa segunda aula, você vai ter mais facilidade. Aumenta a quantidade de verbos para 20, 25 verbos, 30 verbos e assim por diante, tá? E os complementos. Estamos usando pão de manhã, mas poderia ser frutas à noite, né? E aí, olha só, se eu substituir isso aqui, ó, se você come frutas de manhã, olha, troco aqui. Do you eat fruits in the morning? Repetem. Do you eat fruits in the morning? Você come frutas de manhã? Yes. I eat, troco aqui também, ó, fruits in the morning. No, Ricardo, I don't eat fruits in the morning. Deu para entender? E é isso que o nosso método é focado. Obviamente, o professor está sempre acompanhando, tem toda uma sequência, e a partir da aula 1, você vai ter todas essas explicações com a gente e entender como colocar isso em prática. E em uma aula aí, que seja de meia hora a 1 hora que você faça, você já vai estar criando textos em inglês.